Olá a todos, bem-vindos a mais um conteúdo do Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje eu vou continuar falando com vocês sobre o desenvolvimento do TMA. TMA, que como eu já falei em outros vídeos, é um indicador fundamental da rotina dos call centers e por isso eu estou trazendo conteúdo aqui para o canal no sentido de oferecer para vocês meio de desenvolver esse indicador. Hoje a gente vai continuar falando do desenvolvimento deles, mas especificamente apoiado no uso de relatórios analíticos. Para quem não conhece, para quem não tem familiaridade, para quem não usa aí no seu dia a dia, um relatório analítico de atendimentos é um resumo detalhado das interações de atendimento, usando dados para identificar tendências e áreas de melhoria. Esses relatórios analíticos ajudam a gente a otimizar processos e aprimorar a satisfação do nosso cliente. E aí, elencando outras possibilidades decorrentes do uso dos relatórios analíticos, temos aí a visualização da performance detalhada de um atendente, de um dia específico, de períodos específicos, enfim, as possibilidades são diversas. Além disso, a gente tem a possibilidade de identificar padrões e tendências, o que vai ser fundamental para a gente direcionar as nossas ações, direcionar as nossas energias, assim como também, acabei de falar agora há pouco, identificar oportunidades de melhoria. Isso, seja no nível individual, seja no nível equipe, seja no nível operação. Tudo vai depender da sua necessidade e de como você sabe usar esse relatório, Porque isso, a gente vai ver aqui no final, é o mais importante. Pois bem, ao longo desse vídeo eu vou trazer aqui o máximo de informação possível para ajudar vocês a lidarem com relatórios analíticos, no sentido de extrair deles meios eficientes para vocês lidarem aí com o indicador de vocês. E para a gente começar, vamos ver aqui uma questão prática. Eu trouxe aqui para vocês um relatório fictício para que a gente possa visualizar como a gente pode usar um relatório no nosso dia a dia, justamente para identificar esses meios de melhorar o TMA, Esse é o foco do nosso vídeo. Então, imagina que você extraiu aí um relatório analítico e esse relatório está relacionado a um período em que o seu TMA não estava adequado lá à média que foi proposta, Aí, quando você extraiu o relatório, você se deparou com os seguintes dados. E aí eu pergunto a vocês, olhando para esses dados, já dá para vocês tirarem alguma conclusão para agir de forma assertiva em cima desse indicador, para agir de uma forma que certamente você vai colher bons resultados? Eu posso responder com toda certeza que não. Até porque esse relatório não está organizado. E esse é um quesito importante para a gente lidar com relatórios analíticos. A gente precisa, antes de tudo, organizá-los. Isso porque os relatórios analíticos, geralmente quando eles são extraídos, eles vêm assim, em forma de base, cheio de dados, dados que têm em si uma organização, mas para a gente que busca tirar conclusões que são viáveis para a gente começar a agir em cima do indicador, essa organização inicial dele não faz muito sentido. Então a gente vai precisar agir em cima desse relatório de alguma forma para deixar ele de uma maneira que a gente possa visualizar ali rapidamente tendências, padrões, coisas que possam nos ajudar a tomar decisões, a direcionar as nossas ações para melhorar o nosso indicador. Uma maneira simples, fácil, rápida de fazer isso é usando algumas funções básicas do Excel. Uma delas, eu coloquei aqui como exemplo, é a função de aplicar filtros. Com essa função, a gente pode aplicar filtros nas colunas, de maneira que a gente possa dar comandos onde esses filtros vão organizar essas colunas de uma forma que fique viável para a gente visualizar melhor esse relatório e encontrar o que a gente precisa para agir em cima do indicador. Ali na tela de vocês já tem um exemplo dessa aplicação desse filtro. A planilha fica dessa forma aí, com essas setinhas em cima. E essas setinhas vão dar algumas opções para a gente. Uma delas, por exemplo, é organizar os dados do maior para o menor, em ordem alfabética, entre outras possibilidades. Nesse caso aí, o que é que eu fiz? Coloquei o tempo de atendimento do maior para o menor. Ou seja, todos os atendimentos desse dia aí, dia 14/5, eles estão organizados do contato que demora mais para o que demora menos. Filtrei, organizei dessa forma, eu já posso começar a visualizar aí algumas coisas que vão me dar algumas dicas dos problemas que tem no meu indicador. Tá, Anderson, mas mesmo assim ainda tá complicado. Eu tô olhando aí, ainda tô vendo muito dado, muita coisa assim aleatória que eu não tô sabendo interpretar. Eu sei que tem algumas colunas, em cada coluna tem alguns dados, tem umas ali que não tem dados. Tá, o que é que eu vou fazer com tanta informação? Nesse caso aí do TMA, eu falei inclusive no vídeo anterior que eu tratei desse tema, que o TMA é um indicador que se relaciona com outros indicadores. Então, uma coisa que a gente pode fazer para começar é relacionar os dados do tempo de ligação com os dados de outros indicadores, como por exemplo, o recontato, a transferência, a entrada desse contato, enfim. Vou dar alguns direcionamentos aqui para vocês. Observa bem. Quando eu filtro, eu vou necessariamente ter que fazer uma comparação de dados, Ou de maneira simples entre as colunas que eu tenho naquele relatório.
Como eu já tinha dito a vocês, nesse relatório que eu mostrei, eu apliquei um filtro, né, do maior para o menor do tempo de atendimento, e a partir dessa organização eu posso observar diversas coisas. E aí eu vou fazer essas observações em forma de questionamentos. Eu vou me questionar, por exemplo, qual é o agente que possui contatos mais longos com maior frequência? Perceba que ao fazer essa pergunta para o relatório e eu encontrar a resposta, eu já tenho um direcionamento de como agir. E aí eu concluo que eu posso direcionar imediatamente as minhas energias para esse atendente, para identificar na ação diária dele, né, na rotina dele, o que ele está fazendo para ter interações mais longas. Esse é um exemplo bem básico. É claro que a gente precisa fazer uma investigação muito mais apurada, não é somente dessa forma. Mas eu vou mostrar tudo isso a vocês, relaxa aí. Outra pergunta que eu posso fazer é, esses contatos mais longos são recontatos ou não? Outra questão, qual é a opção da URA que está ocasionando esses contatos mais longos? Qual é o fim predominante que esses contatos estão tendo? Ou seja, para cada coluna eu posso fazer pelo menos um questionamento. E a partir desses questionamentos, as respostas já vão me direcionar, já vão me dar um norte de como eu posso agir para melhorar o meu indicador. Entendeu? Agora que você já sabe o que observar, né, por essas dicas que eu dei, dá uma olhada de novo no relatório e vê se você consegue identificar alguns padrões. Vê se esses padrões, essas tendências já ficam evidentes para vocês na comparação que a gente faz entre as colunas. Dá uma olhadinha e tenta encontrar essas relações que são predominantes aí nessa relação entre os dados. Imagino que já deu tempo de vocês darem uma olhada, né, no relatório novamente, e eu tenho certeza que agora vocês já conseguem fazer essas relações para poder identificar esses padrões, essas tendências, para identificar os primeiros caminhos que vão levar vocês a ações eficazes para melhorar aí o seu indicador. Mas se mesmo assim ainda está difícil para você de visualizar essas relações, esses padrões, essas tendências, eu trouxe aqui mais algumas dicas desse próprio relatório para que depois você volte a ele e tente observar aí essas relações, padrões, tendências com base nas dicas que eu dei. Acompanhe aí. A primeira dica envolve TMA e as opções da URA. Se você observou bem lá, é na opção 3 que há os contatos mais longos. E não só isso. Apesar de esta opção se destacar nesse quesito, somente um atendente, né, que eu nomeei lá de fulano A, apresenta contatos longos nessa opção. Todos os contatos desse atendente nessa opção foram recontatos, onde o cliente abandonou a ligação, certamente por impaciência com a demora. Diversas coisas foram observadas nesse exemplo aí. A gente tem uma opção que tem contatos mais longos, mas não para todos os atendentes. Um atendente se destaca nesse quesito, né? Fulano A é o que tem ligações longas nessa opção 3. Não por acaso, essas ligações dele são recontatos, e aí quem já tem um pouco de experiência com call center, imediatamente imagina que isso pode ocorrer ou por questão de conhecimento, ou por questão de estar seguindo o procedimento incorreto, enfim, são diversas as opções. O relatório analítico em si já me diz qual é a causa raiz dessa situação? Não, mas fica tranquilo aí que eu vou mostrar a vocês como é que a gente chega à causa raiz usando esses insights que a gente obtém aí do relatório analítico. O segundo ponto que eu coloquei aí como dica foi a questão da relação entre TMA e o recontato. Se você observou bem lá no relatório, os recontatos predominam nas ligações do fulano A e do fulano C, sendo que no caso do fulano C, podemos perceber predominantemente contatos curtos, sendo que muitos deles foram transferidos com poucos segundos de interação com o cliente. Anderson, a gente tem um problema com recontatos, mas essa questão da transferência com poucos segundos não tem problema, né? Afinal, isso daí vai fazer com que o TMA dele fique baixo. E é isso que a gente quer, né? TMA baixo. Não, vamos com calma. Também não é assim. Um TMA alto é um problema. Isso daí é indiscutível. Mas um TMA muito baixo também pode estar relacionado a um problema, gente. Tem isso em mente. O TMA precisa ser um indicador saudável. A ligação tem que ser rápida, o atendente tem que ser ágil, mas todos os procedimentos necessários eles têm que ser feitos para que então o atendimento possa resolver aquele problema do cliente. Se durante o atendimento, por exemplo, isso não é feito e vamos imaginar que esse fulano C esteja transferindo as ligações com poucos segundos só para se livrar do cliente. Isso é saudável? É inclusive a pergunta que eu coloco aí no final, né? Ele tem um TMA baixo. Excelente, né? Desse ponto de vista. Mas será que esse TMA é saudável? Será que o cliente está tendo a solicitação dele atendida? Será que no final de tudo a empresa está saindo com uma boa imagem decorrente desse atendimento? Eu acho que não. Enfim, é outra questão a se pensar. E aí tem um terceiro ponto que é a relação entre TMA e transferência. Como eu coloquei aí, ó, fulano C transferiu todos os contatos que tiveram entrada na opção 4 da URA. E aí vem a questão, né? Se a entrada nesta opção necessariamente implica uma transferência, a gente tem aí uma explicação plausível.
Mas, se não existe relação de necessidade entre o cliente entrar na opção 4 e ele ser transferido, talvez a gente tenha aí outro problema. Ou melhor, né? Talvez a gente tenha aí um problema que explique aquela questão do TMA dele estar tão baixo. Assim como a gente explica também o fato de as ligações dele que estão sendo transferidas serem também recontados. Afinal, né, supondo que isso seja um problema, a solicitação do cliente não foi resolvida e ele precisou ligar de novo. Percebeu como tudo pode estar relacionado? Foi isso que eu passei para vocês no vídeo anterior, esse daqui ó, que eu vou deixar no card, quando eu toquei no ponto de que o TMA se relaciona com diversos outros indicadores. E para a gente entender o TMA, a gente muitas vezes precisa entender também essas relações que ele mantém com esses outros indicadores. Bom, esses 3 pontos e mais diversos outros que a gente pode levantar aqui, a gente consegue captar rapidamente observando um relatório analítico. Claro, depois de a gente organizar ele, né, depois de a gente deixar ele de uma maneira assim visualmente viável, a gente consegue chegar rapidamente a essas conclusões. É dessa forma que um relatório analítico vai ajudar a gente a encontrar um caminho para a gente direcionar nessas ações para melhorar então o nosso indicador, para melhorar o nosso TMA. E aí eu venho com outra provocação, né? Outra questão aqui para a gente pensar sobre essa contribuição dos relatórios. E a questão é, só os relatórios bastam? A resposta de imediato eu digo a vocês que depende muito. Depende muito do que você está querendo encontrar. Pode haver situações em que o relatório por si só vai dar para você o caminho, vai dar para você a conclusão necessária para você agir e melhorar seu indicador. Mas em muitos outros casos, o relatório por si só não é suficiente. Isso porque os relatórios dão sim pistas valiosas do que está acontecendo. Mas essas pistas por si só não dizem para a gente tudo. Elas são pistas, né? Elas dizem ali o caminho. Mas para eu chegar à causa raiz do problema, muitas vezes eu vou precisar me aprofundar um pouco mais. E aí, no caso de atendimentos, eu coloco as monitorias como algo assim fundamental para a gente complementar essa visão que a gente tem dos relatórios. Eu vou monitorar para desvelar as causas raízes dos problemas que levam o meu TMA a estar ou muito alto ou muito baixo de uma maneira não saudável. Se o TMA está fora da meta no sentido de estar muito alto, eu posso, através das monitorias direcionadas pelos caminhos que eu encontrei lá no relatório, encontrar as causas desse TMA muito alto. Mas da mesma forma, se eu tenho TMA muito baixo, anormalmente baixo, com relação à meta, com relação à performance do geral dos outros atendentes, eu posso também usar a monitoria direcionada para o que eu encontrei nos relatórios para identificar então as causas desse TMA muito baixo, mas ao mesmo tempo não saudável, aquele TMA que prejudica muito mais do que ajuda no nosso atendimento. É basicamente aquele TMA do atendimento que não cumpre a sua função básica, que é atender as solicitações do cliente e contribuir para a melhoria da imagem da empresa e, consequentemente, seu crescimento. Para deixar tudo bem amarradinho com vocês, eu trouxe aqui um caso para ilustrar como é que essa questão funciona, Como é que funciona essa relação entre aquilo que eu pego no relatório e as monitorias que eu faço para chegar, então, à causa raiz de um problema. Acompanha aí, ó. Observando o relatório analítico, percebi que os contatos que entram na opção 3 para fulano A são demorados e os clientes, em sua maioria, abandonam a interação e ligam novamente. Bom, separei os números dos clientes que entraram em contato na opção 3, que foram atendidos pelo fulano A, onde as interações foram longas, abandonadas e foram recontatos, e monitorei essas interações. Por que eu monitorei especificamente essas ligações? Porque, observando o relatório, eu encontrei um padrão de contato que me diz: aqui há um problema. Os dados desse contato me levam a concluir que existe ali algum problema. Então, observei e identifiquei. Nesses contatos aqui existe uma grande possibilidade de eu encontrar aquilo que está prejudicando o meu TMA. São eles que eu vou monitorar. Fiz as monitorias e o que eu encontrei? Fulano A estava seguindo o procedimento operacional padrão errado. Então, poxa, fulano A, tudo por conta disso. Se ele tivesse seguindo o procedimento certo, certamente ele estaria conseguindo obter nesses contatos aí uma performance parecida ou, quem sabe, até melhor para os outros colegas que, no geral, não apresentam problemas atendendo os contatos dessa opção específica. Então, qual vai ser a ação aí? Orientação, treinamento, o que for necessário para que esse atendente, nos próximos atendimentos, siga o procedimento operacional padrão correto e possa, então, ter uma boa performance. Para o gestor, o que isso vai ter como consequência? Melhoria no indicador, melhoria no TMA. Justamente o que a gente espera em decorrência da análise do relatório, da monitoria e do estabelecimento de ações. Em suma, o que eu acabei de falar para vocês?
Que os relatórios, basicamente, vão nos dar o caminho, o direcionamento para que a gente possa aprofundar nossa investigação, encontrar as causas raízes, para que posteriormente a gente postule ações para melhorar o nosso indicador. E a monitoria, qual é a contribuição dela? Justamente vai permitir a gente se aprofundar na investigação do que for necessário, nesse caso, os atendimentos, né? Para que a gente encontre essas causas raízes, para que a gente então postule as ações e veja o resultado melhorar, veja o TMA se desenvolver. No próximo vídeo aqui do canal, eu vou falar especificamente sobre monitoria. Inclusive, eu vou trazer para vocês diversos pontos do que monitorar, do que observar para que você consiga, então, melhorar o seu TMA. Ou seja, eu vou trazer diversos pontos aqui de um paper de monitoria para ajudar vocês aí no desenvolvimento do indicador na equipe, na operação de vocês. Fechou? Por hoje, de conteúdo é só. Para finalizar, eu sempre trago aquela frasezinha, né, relacionada ao conteúdo. E a frase de hoje, que não é uma frasezinha, é uma baita de uma frase, diz o seguinte, ó: os dados não mentem, mas você precisa saber como ouvi-los. Essa é uma frase de Carlos Fiorina, ex-CEO da HP. E bem, fantástica, né, a frase. Os dados não mentem, os dados mostram para a gente a realidade. Mas se eu não sei como observar esses dados, se eu não tenho competência para poder pegar um relatório, organizar os dados, analisá-lo e encontrar aquilo que vai direcionar as minhas próximas ações, então, basicamente, eu não sei como ouvir a verdade dos dados, né? Então fica aí a dica. Usem e abusem dos relatórios, mas claro, né? Complementem a investigação também usando outros recursos. Um deles que eu trouxe aqui é a monitoria e com certeza vocês vão ter aí uma colheita maravilhosa de bons resultados na operação de vocês. Por hoje é só, é isso. Não esquece aí de se inscrever no canal, né? Não esquece de comentar também o que você achou, sua experiência. Se você tem algo a contribuir aí para essa visão, né, do uso de relatórios no diagnóstico desse indicador, e também compartilha aí para o seu amiguinho que tem dificuldades em diagnosticar o indicador dele, que tem dificuldades em encontrar o caminho para melhorar a performance da equipe dele aí nesse indicador. Ajuda ele, que ele é seu amiguinho e vocês têm os mesmos objetivos, tá bom? É isso, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.